Já percebeu que a partir do momento que os probióticos começaram a ter mais atenção, todo mundo começou a associar o seu uso a inúmeros benefícios? Impulsionado por saúde intestinal e também imunidade, o mercado dos probióticos vem movimentando bilhões de dólares por ano no mundo. E junto com isso vem uma enxurrada de promessas. Equilibre sua flora intestinal, fortaleça sua imunidade, otimize seu emagrecimento, melhore o seu humor. Mas será que tudo isso tem respaldo científico? Será que toda pessoa precisa tomar isso? E o que são, afinal, pré, pós e simbióticos que aparecem cada vez mais no mercado? Eu sou a Bruna. E eu sou a Carol, e hoje a gente vai entender o que a ciência traz de fato em relação a esses componentes. Sem hype, sem catastrofismo, mas com evidência. Antes de a gente falar sobre evidência, a gente precisa alinhar o nosso vocabulário, porque muita confusão começa por aí. Primeiro de tudo, os prebióticos são substratos que não são digeridos pelo nosso organismo, mas que servem como um alimento para as nossas bactérias benéficas lá no intestino. Isso faz com que haja uma maior proliferação e também uma maior atividade dessas bactérias. Ou seja, você não absorve, mas as suas bactérias adoram. E os prebióticos mais estudados são os frutanos, que é a inulina, e os frutooligossacarídeos, os galactooligosacarídeos, o amido resistente e as pectinas. Já os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Mas atenção, nem todo micro-organismo é probiótico. Para carregar esse nome no Brasil, ele precisa atender a alguns critérios específicos de acordo com a Anvisa, com identificação e caracterização claras, comprovação de segurança ao organismo, comprovação dos benefícios à saúde, com demonstração de sobrevivência às condições do trato gastrointestinal e evidências de eficácia em humanos, bem como a definição de uma dose clara que garanta esse efeito. E aí nós temos os simbióticos, que combinam os dois, os pré e os probióticos. E uma informação importante que poucas pessoas sabem é que nós temos dois tipos, os simbióticos complementares e os sinérgicos. Os simbióticos complementares vão atuar de forma independente lá no intestino, cada um fazendo o seu trabalho. Já os sinérgicos vão atuar de forma com que o prebiótico selecionado seja específico para o uso do probiótico da mesma formulação, para que juntos eles possam levar a um determinado benefício já documentado. E por fim, nós temos os pós-bióticos, cuja definição foi determinada pela Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos em 2021. Estes são preparações de micro-organismos inanimados e ou componentes deles que ainda assim conferem algum tipo de benefício ao hospedeiro. Entretanto, até o presente momento, a gente não sabe muito bem como é que é a segurança e os potenciais danos das intervenções pós-bióticas no organismo humano. Então, eles continuam pouco explorados e compreendidos. Para entender por quê, como, quando e se esses compostos funcionam, a gente precisa entender o que acontece lá no nosso organismo. Os prebióticos chegam intactos ao nosso intestino grosso porque resistem à nossa digestão. Lá, as bactérias benéficas fermentam eles e produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que são o butirato, o propionato e o acetato. Esses compostos são fundamentais porque eles atuam como principal combustível para as células que revestem o cólon, eles auxiliam no fortalecimento da barreira intestinal e na redução da permeabilidade, eles também auxiliam na modulação da resposta imune e na redução da inflamação, por exemplo. Parte dos ácidos graxos de cadeia curta permanece no cólon e promovem a redução do pH local, favorecendo a proliferação de bactérias benéficas, como as acidoláticas, e inibindo a proliferação de bactérias patogênicas sensíveis a pH ácido. É uma disputa por território do intestino e os prebióticos ajudam o lado certo a ganhar. Os probióticos, por sua vez, eles agem por vias complementares. Eles disputam com os patógenos por sítios de ligação no intestino e também por nutrientes disponíveis. Eles produzem também substâncias antibacterianas como as bacteriocinas, modulando a resposta imunológica e reforçando a barreira intestinal. Por fim, os pós-bióticos entregam parte do efeito sem precisar de células vivas, o que apresenta implicações clínicas e práticas em termos de estabilidade, segurança e controle de qualidade.
Todavia, seus mecanismos de ação ainda não foram totalmente elucidados na literatura disponível. E por que ter uma microbiota saudável importa tanto? Bom, como a gente já comentou antes, a microbiota intestinal apresenta funções imunológicas, protetoras, metabólicas, biosintéticas e neuroendócrinas importantes para o organismo. E quando essa microbiota entra em desequilíbrio, que é a famosa desbiose, estudos observacionais trazem uma associação a condições clínicas como doença inflamatória intestinal, diabetes tipo 2 e obesidade. Só que é importante a gente destacar que a desbiose não é um diagnóstico clínico validado com critérios padronizados. A ciência identifica associações com algumas doenças, mas a causalidade ainda não foi bem estabelecida. Conforme destacam as diretrizes da Associação Americana de Gastroenterologia e do Colégio Americano de Gastroenterologia, a literatura ainda é bastante heterogênea, com variações significativas em cepas, doses e metodologia, dificultando conclusões definitivas. Agora vamos para o que tu provavelmente mais quer saber. Para que os pré, pró e simbióticos realmente funcionam? Quais são as indicações clínicas de uso? De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, a Associação Americana de Gastroenterologia, o Jornal Americano de Gastroenterologia e revisões da Cochrane, em alguns casos específicos onde a desbiose está presente, existem algumas recomendações acerca do uso dessas formulações. A indicação com maior respaldo é a prevenção de diarreia associada ao uso de antibióticos. A diretriz da Organização Mundial de Gastroenterologia traz que os probióticos podem ter um efeito moderado na prevenção da diarreia associada aos antibióticos em crianças, adultos e idosos. Da mesma forma, uma revisão da Cochrane, publicada em 2025, demonstrou que o uso de probióticos reduziu em 43% a incidência de diarreia associada ao uso de antibióticos. Todavia, os autores observaram uma alta heterogeneidade para esse desfecho. Em relação à prevenção de diarreia por Clostridium em pacientes em uso de antibiótico, existe uma divergência em relação a recomendações entre as sociedades. A diretriz do Colégio Americano de Gastroenterologia recomenda contra o uso de probióticos na prevenção da condição e de sua recorrência. A Associação Americana de Gastroenterologia afirma que não há evidências suficientes para realizar algum tipo de recomendação do uso de probióticos para tratar a infecção por Clostridium. Por fim, uma revisão da Cochrane demonstrou que os probióticos parecem ter um efeito protetor pequeno na prevenção da diarreia por Clostridium em pacientes utilizando antibióticos, com certeza de evidência baixa. Isso não é uma contradição. É a ciência sendo honesta sobre os limites do que se sabe e sobre o quanto o contexto clínico muda a equação. Já no contexto de diarreia infecciosa aguda, uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, baseada em grandes ensaios clínicos, com baixo risco de viés, demonstrou que probióticos provavelmente fazem pouca ou nenhuma diferença no risco da diarreia durar 48 horas ou mais. No que diz respeito à colite ulcerativa, uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em 2020, demonstrou que os probióticos podem induzir a remissão clínica da condição quando estiver ativa, comparados ao placebo, porém com certeza de evidência baixa. Quando comparado ao uso de mesalazina, os probióticos parecem ter pequena ou nenhuma diferença na remissão. Já quanto à manutenção da remissão dessa condição, os achados são incertos quanto ao uso de probióticos. De acordo com a Associação Americana de Gastroenterologia, não existem evidências suficientes para embasar a recomendação do uso de probióticos para tratar doença de Crohn, colite ulcerativa ou síndrome do intestino irritável. Para essas condições, a associação sugere que os pacientes considerem parar o uso de probióticos, uma vez que eles estão associados a custos e a gente não tem evidência suficiente para sugerir a ausência de danos à saúde. As evidências atuais disponíveis na literatura corroboram com essa visão. Por mais que na síndrome do intestino irritável os probióticos apareçam como uma ideia e uma possibilidade terapêutica bastante promissora, especialmente com cepas do gênero Lactobacillus, a qualidade da evidência ainda é muito baixa e não se sabe ao certo quais cepas, por quanto tempo ou em que dosagem elas devem ser recomendadas para essa condição.
Depois de a gente ver essas situações específicas, fica aquela dúvida. Tá, mas para pessoas saudáveis, existe recomendação de uso? Vale a pena suplementar? E a resposta curta é: não existem evidências de alta qualidade que justifiquem a suplementação rotineira de probióticos, prebióticos ou simbióticos em pessoas saudáveis. As diretrizes da Associação Americana de Gastroenterologia focam exclusivamente no manejo de condições clínicas, doenças gastrointestinais específicas, e não para a saúde em geral. Ou seja, se tu tem um padrão alimentar saudável, rico em fibras e de alimentos também fermentados, não existe um respaldo científico que justifique uma suplementação de probióticos. Para que você possa incluir na sua rotina alimentar, os alimentos fonte de probióticos são iogurte, kefir, coalhadas, kimchi, picles fermentados, kombucha, miso e tempê. Alguns queijos maturados e pães de fermentação natural também podem apresentar probióticos. Por sua vez, os prebióticos também podem ser encontrados na alimentação. Os frutanos estão presentes na chicória, no alho, na cebola, no alho poró, aspargos, entre outros. Os galactoligosacarídeos nas leguminosas, como o feijão, e no leite. O amido resistente na banana verde, na batata e no arroz cozido. E além de outras fontes, mais comumente conhecidas, como aveia, cevada e o centeio. E quando a gente combina aqueles alimentos que são fonte de probióticos e de prebióticos, como banana com iogurte ou kefir com aveia, nós temos um efeito simbiótico natural. Mas atenção, nem todo alimento fermentado é probiótico. Para um alimento ser considerado probiótico, precisa conter cepas específicas documentadas em quantidades adequadas com benefício à saúde comprovado. Muitos alimentos fermentados contêm micro-organismos vivos que conferem sim e podem ser benéficos para a saúde do nosso organismo, mas não atendem aos critérios específicos rigorosos de definição científica do que é um probiótico. Resumindo, a alimentação vem primeiro e a suplementação deve ser reservada para indicações clínicas específicas com cepas e doses baseadas em evidência. E o que a gente quer que você leve desse episódio? Que prebióticos, probióticos e simbióticos têm respaldo científico por trás, sim. Alguns, em algumas condições, têm uma base sólida de evidência científica e alguns não passam, de algumas ideias promissoras que ainda precisam de mais embasamento. O fato de ter evidência científica não significa que todo mundo precise tomar. Inclusive, em algumas condições específicas, como na imunossupressão, o seu uso é contraindicado. O fato de estar na prateleira da farmácia não significa que qualquer produto sirva. Cepa, dose, indicação e contexto clínico são inegociáveis. Se esse episódio fez sentido para você, já segue a gente no Instagram e não deixa de acompanhar no Spotify e no YouTube. Até mais!